Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, bom dia você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas. Nesta manhã de sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, estamos juntos aqui, nos colocando na presença do nosso Deus para rezarmos o texto do empreendedor, consagrando a Deus os nossos trabalhos, empreendimento, profissões, buscando nele a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos falar sobre respeito ao descanso. Levítico, capítulo 25, versículo 4. Livro do Levítico, a nossa série, meditando dentro do empreendedorismo, com o livro do Levítico, capítulo 25, versículo 4, diz assim: No 7º ano haverá descanso completo da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando nós estávamos com o livro do Êxodo, teve uma das citações que nós refletíamos justamente com esse sentido, a importância de dar pausa, a importância de descanso, porque até na criação, quando o mundo foi criado, até Deus descansou. Cada dia Deus ia criando uma parte do mundo. Durante todo dia, Deus criava uma coisa. Durante 6 dias. No 7º, o Senhor contemplou, ou melhor, no 7º, o Senhor descansou. No 6º dia, ele contemplou toda a sua obra criada, e no 7º, ele descansou. Por que que o descanso é importante? Ele traz restauração da mente, das ideias, dos sentimentos, do cansaço físico. É importante a gente saber identificar qual é o cansaço que está dominando a minha vida. Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual, ele é mental, e identificando, poder encaixar os métodos de descanso para cada um deles. Aplicando essa citação bíblica dentro do empreendedorismo, sustentabilidade e pausas estratégicas garante longevidade. Quer ter vida longa? Vive com integridade. O descanso da terra ensina que recursos precisam ser preservados. Se o descanso da terra ensina que os recursos precisam ser preservados, o descanso da nossa vida ensina que a nossa vida precisa ser descansada, precisa ser preservada. Controlar estresses, controlar a sobrecarga, restauração para avançar. Muitas vezes estamos principalmente quando nós fazemos coisas que estão fora do nosso propósito. Vem um cansaço, uma fadiga, algo que como se estivéssemos amarrados, prisões, que nos impede de dar passos. É por isso que é importante identificar o meu propósito, viver o meu propósito, e quando nós estamos vivendo bem o nosso propósito, a gente até costuma dizer, é imparável, é incansável, a gente precisa fazer o que precisa, faz o que precisa fazer mesmo. Cansa. Mas muitas vezes é um cansaço gratificante. Por quê? Porque está alinhado àquilo que é o propósito da minha vida. Mas eu preciso da restauração. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Preciso do cansaço nessas 3 dimensões da minha vida.
Cansaço do corpo, cansaço físico. O cansaço da alma é a vida em si mesmo e o cansaço do espírito, que são o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções que geram as enfermidades que vão dominando a muita gente nos tempos atuais, tipo depressão, pânico, burnout. Tudo é excesso. Excesso de cansaço, excesso de preocupações, excessos de preocupações exageradas, como está também dentro das citações bíblicas. Então, dentro desta citação de hoje, dos ensinamentos de aplicação, a dica prática para hoje: planeje uma pausa estratégica para renovar forças e repensar estratégias. Que também descanso, minha gente, também é diferente de dormir. Ou seja, durante o dia, você está ali na sua jornada de trabalho, faz a sua pausa para almoço e você pode fazer um reset. Ok? Qual é o tempo que você tem para fazer o seu reset? 10 minutos? 15 minutos? 20? 30? Ah, Rose, tô tão cansado, se eu só vou conseguir se eu tiver 2 horas de descansar. Aí já é o descanso que é para entrar na nossa hora de sono da noite. Reset é diferente de cansaços extremos, que é a restauração do sono. Então, dentro da dinâmica do dia a dia, eu preciso sim fazer os meus resets. Reset da mente, reset do coração, reset do corpo. Então, dentro das estratégias de tempo que você tem, você vai determinar. Não, essa pausa. E como eu já falei também, quando eu dou uma pausa, não é para ficar, rolando tela, não. Porque, mas eu tô aqui descansando o meu corpo, certo? Mas não basta descansar o corpo. Como é que eu vou repensar as estratégias se eu não estou descansando a minha mente? Então, é importante essa restauração. Então, pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com as armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério,
Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender, para que você possa empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes e fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Quais são as dificuldades financeiras que você está enfrentando no dia de hoje? Seja ela pessoal, na família, as contas das despesas da sua casa, colégio, saúde, como você tem administrado e quais as dificuldades que você está enfrentando agora. E as dificuldades também do teu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio, com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Como foram tuas vendas durante essa semana? De segunda até o dia de ontem. Peça a Deus a inspiração, a sabedoria, para que você possa inovar, para que você encontre um meio de atrair novos clientes e reconquistar os seus clientes. Eterno Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você nesse momento a apresentar diante de Deus a tua empresa, o teu empreendimento, o teu ramo de atividade profissional, a tua vocação, a tua família. Coloca diante de Deus os planejamentos, os planos que você tem no seu coração, os sonhos, as metas. Apresenta tudo diante do Senhor, buscando nele a inspiração, buscando nele a sabedoria, buscando nele a criatividade. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes empresariais que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua luz, a Tua força, o Teu amor, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus direciona e conduz a nossa vida, encerramos o texto do empreendedor, agradecendo a você que reza conosco, você que participa conosco. Convido você, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha para que outras pessoas também possam vivenciar essa graça de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. O texto do empreendedor vai ao ar de segunda a sábado às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo. Tenham todos um ótimo dia de conquistas, de vitórias, de muitos problemas resolvidos pelo poder do nome de Jesus. E até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, povo de Deus, estamos juntos na batalha até o céu.